Quando a gente fala de vinho, uma das coisas mais repetidas é essa, que o solo passa sabor direto para a taça. Você já deve ter ouvido coisas desse tipo. Esse Chardonnay aqui ele tem o frescor do calcário, esse Riesling ele carrega o granito, esse tinto vem do xisto. Mas será que o solo tem o mesmo gosto? Dá para sentir isso aí na sua taça? É isso que eu quero te responder hoje nesse vídeo. Então roda a vinheta e bora comigo para aprender mais coisa aqui nesse canal. Mas se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou o André Viggers, eu sou sommelier, eu sou formado aqui em Bordeaux e eu sou certificado W73 também. Eu vivo aqui na região de Bordeaux desde 2022 e desde então tenho visitado produtores para aprender e poder extrair o máximo de conhecimento sobre essa bebida incrível que é o vinho. Desde 2023 eu trabalho também como guia em uma das vinícolas aí mais prestigiadas de Bordeaux. E aqui eu compartilho minha paixão por vinhos, falando de tudo um pouco, claro, direto aqui da terra dos vinhos. Então, segue o canal e inscreva-se para não perder nenhum conteúdo, além de ajudar demais esse que vos fala por aqui. Para começar, o solo é fundamental sim. Afinal, não dá para plantar vinhas na praia, certo? Mas não porque ele coloca gosto de pedra no vinho. O que ele faz é criar as condições para o desenvolvimento da videira. Isso inclui drenagem, retenção de água, temperatura, profundidade das raízes e também, claro, os nutrientes que a planta consegue absorver desse solo. Em Bordeaux a gente vê isso claramente. Na margem direita, com solos predominantes de argila e calcário, muito mais frios e úmidos, quem reina é o Merlot e o Cabernet Franc, que amadurecem muito mais cedo. Já na margem esquerda, que é onde eu moro, os solos de cascalho pedregoso, eles drenam rápido e acumulam muito calor. Condições que são muito mais adaptadas para o Cabernet Sauvignon, que precisa de muito mais tempo e calor para chegar na maturidade ideal. Então, ou seja, o solo ele direciona muita coisa, desde a escolha das castas, além de influenciar o estilo final que o vinho vai ter. Mas nada disso é sabor literal de pedra ou de areia na taça. É efeito indireto. Agora, se a gente olha para outros tipos de solo, nós vemos aí algumas linhas gerais. O calcário, ele segura bem a umidade e ele costuma favorecer vinhos aí que são mais frescos e tendem a ser mais equilibrados. O granito, ele drena bem rápido, ele obriga aí a raiz a mergulhar bem fundo. Isso pode dar uvas mais concentradas. O xisto, ou slate, ele guarda calor de dia e solta à noite, ajudando aí regiões frias como Moselle, na Alemanha, e o próprio Douro em Portugal. É um processo parecido com os solos de cascalho aqui de Bordeaux. Os solos arenosos, eles drenam muito bem, mas seguram pouca água, então eles tendem a dar vinhos aí mais leves, frutados, com menos taninos. Não dão tanta concentração. E já a argila, ela segura bastante água, então ela é mais fria. Ela geralmente dá um vinho que é mais volumoso, mais estruturado. Mas aqui entra um detalhe essencial nisso tudo aí, que mesmo com solos idênticos, o resultado não é o mesmo. E para isso eu vou te dar um exemplo, um local que levou essa coisa de terroir aí até as últimas, que é considerada a meca do terroir, a própria Borgonha. Lá, cada pedacinho de terra, né, os famosos climats, eles foram recortados e classificados com base no solo e no microclima. Tem solos que são bem pequenininhos mesmo. Então, na teoria, isso explicaria tudo. É o mesmo terroir. Mas na prática, dentro de um mesmo clima, você encontra grandes diferenças entre produtores que estão nesse mesmo clima. No Premier Cru, por exemplo, Les Amoureuses, em Chambord-Musigny, uma garrafa do domínio Georges Roumier pode custar mais de 4 mil dólares, enquanto uma do domínio Meunier sai por cerca de 2 mil dólares. É o mesmo pedaço de terra, é o mesmo solo, mas os estilos e os preços são bem diferentes. Ok, ambos são exclusivos e caros, mas eu compro 2 garrafas do segundo no preço de uma do primeiro. Então, a própria Borgonha mostra que o solo importa, mas que a mão do homem tem peso, e que não é um peso tão leve assim. Eu mesmo já vivi inúmeras vezes esse tipo de experiência parecida em degustações às cegas. A última que me chocou de maneira bem ímpar foi um Riesling australiano de McLaren Valley. Eu tinha certeza que ele era alemão. Acidez absurda, frescor incrível, uma delícia. O vinho vinha de uma clima que eu não diria isso jamais. Mas isso só prova que o produtor não é um espectador, ele é parte ativa do terroir. É ele quem decide como podar, quando produzir, quando colher, como vinificar. Então, meio que ele pode moldar um pouco esse terroir à sua maneira. Agora vamos voltar um pouquinho aí para o solo.
O solo ele contém elementos como cálcio, potássio, magnésio, e sim, eles vão afetar o metabolismo da videira. Mas eles não passam gosto de giz ou o granito no vinho. O que realmente chega na taça são os ácidos naturais que estão ali presentes na uva. Então, para simplificar, a gente tem 4 que são principais. Vou citar alguns aqui. O ácido tartárico, que dá estrutura, firmeza. O ácido málico, que é o que lembra a maçã verde, dá bastante frescor. O ácido acético, que em pequenas doses é muito bem-vindo, porque ele é volátil, ele evapora facilmente, ou seja, ajuda nos aromas. Mas atenção, em excesso é o nosso famoso vinagre. E tem o ácido lático, que vem depois daquela transformação malolática, que é mais usada nos vinhos tintos, até na verdade, mas em alguns brancos também. E ele dá aquela sensação mais arredondada, de maciez, quase de amanteigado. Então, ou seja, quando a gente está falando de frescor, tensão, sensação mineral, quem está trabalhando mesmo são o conjunto desses ácidos na nossa boca. E aí vem esses termos que são muito utilizados em degustações, como a mineralidade, até mesmo salinidade. Muita gente diz que sente sal no vinho, ou pedra molhada, mas essa salinidade ela vem do equilíbrio desses ácidos na nossa boca. No fim das contas, ela engana o nosso cérebro, no bom sentido, que traduz isso como uma sensação salina. A mineralidade é a mesma coisa, é mais uma percepção, uma mistura aí de acidez, frescor e a textura que dá no vinho, que a gente interpreta como pedra, como giz, como rochedo. Então, sim, cientificamente, é mito dizer que o vinho absorve gosto direto do solo. Mas é verdade que o solo, através dessas condições que ele cria, ele ajuda a moldar todas essas sensações aí que a gente vai ter na boca. Agora, um ponto crucial aqui, e eu acho que é fundamental explicar. Muita gente se intimida quando ouve falar em mineralidade, salinidade, ou até mesmo no famoso aí grafite, que é mais usado no caso dos vinhos tintos. Ou quando escuta a respeito do efetivo papel do solo, imaginando que essas coisas aí são sentidas nos vinhos sem nenhuma subjetividade da cabeça de quem está falando, tá? Mas na verdade não é bem assim. Tem muita subjetividade no meio profissional. E em alguma medida ela sempre estará ali, pois não tem como erradicar isso. São percepções pessoais de cada palato. Para nós profissionais que trabalhamos com isso, essa subjetividade ela vai na verdade meio que diminuindo e, de certo modo, até rapidamente. Porque, basicamente, a gente está sempre treinando, a gente está sempre degustando. Isso é realmente o tipo de coisa que vem só com o tempo, né? Com prática, provando e comparando vinhos. Mas, de qualquer modo, é importante lembrar, essa subjetividade jamais será erradicada. Então, quanto mais você degusta, mais você cria memória gustativa e olfativa. Essa é a parte boa de trabalhar com vinhos. Agora, dando mais um exemplo aí para quem gosta de música, no começo você só ouve o som aí na sua totalidade, mas depois, com o tempo, você começa a reconhecer instrumentos separados, a harmonia que eles têm, as nuances dessa música. Com vinho é igual. A acessibilidade ela não nasce pronta, ela se constrói. E a beleza está justamente nisso, né? O vinho ele desafia, mas ele também educa. E é claro que você pode ser guiado para melhorar isso. Basta continuar assistindo aí os meus vídeos que você vai melhorar com certeza. Então não se intimide, tá? Com o tempo você vai perceber sensações que hoje podem parecer impossíveis aí ou muito complicadas. Aliás, isso se você quiser, né? Tem esse detalhe. Se não, só bebe mesmo aí, enfim, aproveita. Apenas saiba que isso pode ser menos complicado do que parece. O solo importa, claro que importa, mas não sozinho, e não como gosto literal na taça. O que a gente sente mesmo vem desses ácidos, desse equilíbrio da fruta, dos taninos mais ou menos presentes ou integrados, e da forma como o nosso cérebro traduz essas sensações. O solo da base, o clima molda e o homem interpreta, e a nossa mente completa a experiência. Então, quando alguém disser aí que sente calcário no vinho, lembra que é mais metáfora do que química, ok? Mas a sensação, ela pode sim ser bem real. E isso que torna o vinho tão fascinante. Santé!